Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da segunda semana da Quaresma. O Evangelho desta quinta-feira se encontra lá em Lucas, capítulo 16, versículos de 19 ao 31, que nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda prevenir-os para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amados irmãos e irmãs, esse texto é cheio de muitas dúvidas por parte de algumas pessoas, mas eu quero fazer algumas reflexões bem breves aqui para a gente. Primeiro, Jesus fala aos fariseus, a um povo que pratica a religião, tem conhecimento da lei. Ele comenta, obviamente, diante de um contexto em que as pessoas daquele tempo tinham uma teologia que nós chamamos hoje da teologia da retribuição. Essa teologia consiste em acreditar que, na verdade, as bênçãos que a gente tem, como por exemplo dinheiro e etc., vêm dessa realidade de um Deus que a riqueza, por exemplo, vem porque eu sou fiel a Ele. Então esse rico aqui, ele seria alguém que seria fiel a Deus. Tinha roupas elegantes, enfim. E eu tenho um pobre, que esse seria um maldito, porque na verdade aquele que era pobre era alguém que era amaldiçoado por Deus, e esse pobre é chamado de Lázaro. O nome Lázaro quer dizer Deus ajuda. Então, aquele que era maldito era o que era ajudado por Deus. Aqui diz que ele estava cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele tinha fome, mas veja que interessante, os próprios cachorros conseguiram alimentar mais a fome, porque podiam pelo menos lamber as feridas de Lázaro. Então, Lázaro tinha menos dignidade do que o próprio cachorro. Porém, quando o pobre morre, aquele que era dito um nada pelas pessoas, ele é que consegue ir para o céu. E o rico não. É só até esse ponto que eu queria comentar. Por quê? Amados irmãos e irmãs, às vezes eu tenho uma máxima que eu uso em algumas falas minhas, quando eu dou palestra, enfim, que é a seguinte. Às vezes a diferença de algumas pessoas para alguém que a gente aponta no meio da rua como um bebarrão, como isso, aquilo, só porque tem um pecado público, a diferença de nós para aquelas pessoas é que às vezes a gente está com a camisa religiosa, está com a Bíblia na mão, que essas realidades às vezes escondem o nosso pecado. Mas nós acabamos pecando igual ao outro. Aquele rico tratava Lázaro como ninguém, como um maldito, como desprezado por Deus, como um pecador público. Embora diante dessa realidade ele faça tudo isso, quero chamar a atenção de vocês que aquele que era tão excluído, aquele que era tão renegado, aquele que era tão esquecido, na verdade é ele que alcança o céu. Em outras palavras, às vezes, amados irmãos e irmãs, a gente acha que está amando só porque estamos na igreja e a gente não está amando. A gente acha que está realmente fazendo aquilo que Deus quer só porque estamos na igreja e não fazemos. A Quaresma é tempo por excelência para meditar sobre isso. Até que ponto eu sou católico de igreja só por causa da camisa que eu uso, ou por causa da coordenação que eu tenho, ou por causa do serviço que eu tenho? Ser de Deus é muito mais do que isso.
essa reflexão que eu trago para vocês nessa quinta-feira. Que Deus te abençoe e eu aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!